Bora lá, meu povo! Fortaleza de olho em centroavante, destaque na Série B. Diretoria aguarda a chegada de José Herrera. Imprensa repercute reajuste no perfil de contratações. Marcelo Paes rebate críticas da torcida sobre o modelo da SAF. Contagem regressiva para os clássicos. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, dia 30 de junho de 2025. É o último dia do mês e eu faço o convite para você colar em todos os nossos conteúdos desta segunda-feira. É semana de anúncios, é semana de muito Fortaleza que segue se preparando para a volta do futebol semana que vem. Quarta-feira, dia 9, contra a equipe do Bahia, às 9h30 da noite, lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Leão volta a jogar desta vez pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Alguns dias depois, no dia 13, domingo, às 8h30 da noite, encara a equipe do Ceará, clássico rei válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser bem importante para o Fortaleza essa sequência de clássicos, vai ser muito importante o apoio do nosso torcedor. Faltam 9 dias, o Futebolês fez uma arte publicada ontem que faltavam 10 dias, hoje faltam 9 dias para a gente ver o Fortaleza voltar a jogar. Claro, tem também Sport e Ceará, tem CSA e Ferroviário, são os outros jogos dos cearenses classificados para as quartas de final da competição. Tomara que passe rápido, porque eu, sendo bem honesto com vocês, não aguento mais ficar sem jogos do Fortaleza, apesar da fase horrorosa, mas tudo que é ruim acaba. Então temos que torcer para que nesse retorno o Fortaleza volte com força total e possa criar vergonha na cara e jogar bola, né? Para quem sabe fazer o seu torcedor feliz em 2025, coisa que a gente ainda não conseguiu ser. A grande verdade é essa. Bom, turma, vamos entrar nas notícias do vídeo de hoje. Eu já quero começar repercutindo uma informação muito curiosa que surgiu ontem. Alguns outros canais da mídia independente do Fortaleza também falaram sobre o suposto, eu vou falar suposto porque não tive a confirmação, uma confirmação mais concreta e que passe mais credibilidade sobre o assunto. Um suposto interesse do Fortaleza em um atleta destaque na Série B. Eu tô falando do camisa 9 Alexandre de Jesus, que é atacante do Botafogo de Ribeirão Preto. Segundo informações, o Fortaleza está de olho no atacante Alexandre Jesus do Botafogo para uma possível negociação visando a sequência da temporada. O jogador vem se destacando na Série B e despertou o interesse do Leão, que acompanha de perto sua evolução antes de avançar em uma proposta. Bom, torcedores dizem que ele é muito bom e é novo. Então, meio que se encaixa aí nesse reajuste do perfil de contratações que a diretoria tem traçado para essa janela do meio do ano. Aí na tela você vê alguns números do jogador. Alexandre de Jesus, Jerusalém Júnior. Quais as chances do cara ter Jesus e Jerusalém no mesmo nome? Sensacional, adorei isso. Alexandre de Jesus, Jerusalém Júnior, sensacional. 23 anos, natural de Nova Lima, de Minas Gerais, atua como ponta direita e também como centroavante. Na atual temporada são 24 jogos e 7 gols. Ele é destro e tem 1,86, ou seja, é um jogador que tem uma média de estatura ali quase alta, digamos assim, né? No ano passado, pelo mesmo Botafogo, desta vez emprestado pelo Fluminense, 24 jogos, 5 gols e 3 assistências. Na atual temporada, lembrando, 24 jogos também, 7 gols e 1 assistência, ou seja, ele já tem, com o mesmo número de jogos do ano passado, mais gols do que o ano passado, né? Porém, menos assistências, né? Mas é um centroavante, ele não tem essa obrigação de dar assistência o tempo todo. Ele jogou na base do Fluminense, foi de lá que ele foi revelado, chegou a ser emprestado pelo Tombense e agora está em definitivo atuando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou também na base do Cruzeiro, mas ganhou projeção mesmo na base do Fluminense. E aí, galera, o que é que vocês acham do glorioso Alexandre de Jesus Jerusalém? Curti?
Bom, vamos averiguar para ver o que é que vai ter de mais informações sobre o jogador, certo? Tem 23 anos, né? Jogador aí novo, certo? E pode ser aí um possível reforço do Fortaleza para a sequência da temporada. Lembrando mais uma vez que essa informação carece de uma fonte um pouco mais forte e a gente tem que aguardar para ver as situações se desenrolarem. Lembrando que hoje é o último dia do mês, amanhã começa julho e aí é uma contagem regressiva também para a abertura da janela no dia 10 e aí vai até o dia 2 de setembro, se eu não estiver enganado. Se eu estiver, me corrijam aqui abaixo nos comentários, ou seja, mais de um mês e meio, né, de janela de transferências para o Fortaleza aproveitar, certo? Eu tenho também aqui, galera, o mapa de calor do glorioso Alexandre Jesus. E eu vou mostrar para vocês que ele parece ser um centroavante bem móvel, né? Como eu falei antes, ele também joga como ponta. Então pode ser que o Fortaleza esteja buscando um centroavante mais móvel do que o Lucero e o Davidson. E mais novo, né? Que queira ganhar realmente projeção, que queira crescer junto com o Fortaleza. Aí na tela você vê as imagens, né? Do mapa de calor do jogador. Ele atua como centroavante, mas também joga um pouco mais recuado. Enfim, mostra algumas valências. Eu confesso que tenho acompanhado só o Remo mesmo na Série B e mais nada, sendo bem honesto. Não tenho visto nada da Série B, mas é um destaque aí que ganhou repercussão e, segundo informações, estaria sendo avaliado pelo Fortaleza. Curtiu a informação do glorioso Jesus? Comenta aqui abaixo, tá? Turma, e o José Herrera? Vem, não vem? Em que pé está a negociação? Bom, Marcelo Paes falou no Futebolês que já está praticamente tudo certo, mas quando que chega o jogador? Bom, a turma do Esporte do Povo falou que o atacante José Herrera deve chegar no CT Alcides Santos nesta semana. Segundo a apuração do Esporte do Povo, o Tricolor liberou o atleta para passar o fim de semana em Tucumã, na Argentina, com sua família e por este motivo deve embarcar para a capital cearense entre segunda-feira e terça. Então, rufem os tambores, ou amanhã ou terça estaremos... Aliás, ou amanhã não, né? Ou hoje, no caso, que é segunda-feira, que eu tô gravando no domingo, perdão. Ou hoje, segunda-feira, ou amanhã, terça, o jogador deve estar desembarcando aqui. E se pintar a informação, a gente corre pro aeroporto para recepcionar o atleta. Contem com isso, assim como foi também com relação ao Matheus Pereira. Após a sua chegada em terras alencarinas, Herrera começará a treinar com o elenco do Tricolor e terá seu anúncio feito pelo clube. O Leão retorna a campo quarta-feira da semana que vem, dia 9, contra o Bahia pela Copa do Nordeste. A demora pelo anúncio do atleta aconteceu devido a trâmites que envolviam a forma de como o Fortaleza iria pagar a transação do atleta. O clube cearense iniciou as negociações buscando 50% do passe do atleta, mas concluiu as conversas fechando um acordo por 70% dos direitos. Então tá aí, 22 anos, um jovem que vem buscar crescer ainda mais na carreira aqui no Fortaleza. Tomara que não seja um machuca, né? Temos que pensar muito positivamente, analisar o jogador só quando ele realmente jogar, dar tempo para para ele se encaixar, sua adaptação, né, para ele se encaixar no elenco do Vojvoda e conseguir dar liga. Tomara que dê tudo certo. As expectativas, eu acho que, falando por mim, né, são as melhores possíveis aí acerca do Herrera. Eu quero a opinião de vocês, já comenta aqui abaixo, por gentileza. Deixa eu encerrar aqui de novo um assunto de uma vez por todas, Crispim. Saiu uma informação de que o Crispim estava topando reduzir o salário, mas o retorno ao Fortaleza não vai acontecer. Por quê? Porque nunca houve contato da diretoria do Fortaleza com o Crispim. O Papelinho nunca nem falou com o Crispim. Ô, Crispim, vamos aqui negociar, vamos tentar. Não. Nunca houve uma conversa, certo? Anotem. Nunca houve uma conversa entre Papelinho ou diretoria do Fortaleza com Crispim. Então nunca houve chance de retorno. Descartem isso, tá bom? Se você vê em algum portal, não procede. Ah, Crispim queria voltar, mas Fortaleza descarta retorno. Aí sim, ele até poderia querer voltar, mas o Fortaleza nunca chegou a conversar. Tem matérias que falam que houve conversas e namoro entre nunca aconteceu nada. Tá bom? Então, Crispim, chance zero, pelo menos até o momento, e a informação que eu tive é que o Fortaleza nunca procurou o atleta sequer para conversar, tá? Ele tá de férias por aqui, tem casa aqui e vida que segue. Turma, antes da gente seguir
com o nosso vídeo, deixa eu fazer aquele convitezinho de lei para você nos ajudar na nossa vaquinha do Expresso. Já chegamos à marca de R$ 4.270. Lembrando que nossa meta é 22 mil, então se você puder nos ajudar, qualquer valor é bem-vindo, galera. A chave Pix está aparecendo na sua tela, 554-9904@vaquinha.com.br. Repita, PM, 554-9904@vaquinha.com.br, vaquinha com K, beleza? Então, mande o valor que você puder. PM, só posso mandar 10 centavos. Mande, não tem problema não. PM, só posso mandar R$1. Mande. PM, posso mandar 50. Mande, fique à vontade, tá bom? Agora manda direto pra chave Pix, que aí já entra na nossa meta da vaquinha. Por favor, quem não puder ajudar enviando qualquer valor, pelo menos compartilha o link da nossa vaquinha nos grupos, pros amigos, pra família, no trabalho, na igreja, pra galera nos ajudar também, beleza? Bom, agora vamos seguir adiante com os temas do nosso vídeo e eu queria falar sobre as metas do Fortaleza em 2025, ou pelo menos as que ainda existem, né, para serem atingidas. Eu vou relembrar aqui para vocês, certo? Copa do Nordeste, por incrível que pareça, Fortaleza tá nas quartas de final contra o Bahia e ainda luta pelo Tetra. Parece um sonho distante, mas no ano passado também parecia e deu certo, o tri veio. Série A, mínimo sair do Z4, é o que se espera. Fortaleza vai ter aí 26 jogos para, pelo menos, né, deixar a zona de abaixamento e não cair para a Série B. É o que se espera. O que vier depois disso é lucro. A gente tem que ser bem honesto, tá? Tudo depende do rendimento e da campanha que a equipe fizer a partir do Clássico Rei do dia 13. Libertadores, sem metas, porque a meta mesmo era chegar nas oitavas de final. Já chegou, então o que vier do confronto contra o Vélez é lucro, tá? Sendo bem honesto com vocês. E essas são as metas restantes aí para a sequência da temporada. Marcelo Paes diz que vai em busca de contratações para rejuvenescer o elenco e confirma o atacante Herrera. Lembra disso? Pois é, o Marcelo Paes falou sobre isso na participação lá no Futebolês e o blog do Campos repercutiu. Mas esse não é o ponto central do que eu queria discutir aqui com vocês, porque isso aí todo mundo já sabe, tá bom? Vai em busca de contratações e confirmou também a chegada do Herrera. Mas me chamou a atenção a fala do Marcelo Paes sobre rejuvenescer o elenco. De acordo com o dirigente, a ideia agora é contratar jogadores com perfil mais jovem e que também tenham mais fome, que venham para o Fortaleza para dar mais um passo na carreira, junto com quem está aqui no clube. Então, fiquemos de olho. Vamos ver aí se o Fortaleza realmente vai trabalhar para trazer reforços mais jovens, para cair essa média alta do elenco que ainda existe. Já caiu, já, mas precisa cair muito mais, certo? Então vamos ficar monitorando isso aí. Além disso, além do Herrera, o Paes confirmou que o Fortaleza deve contratar mais um volante de pegada e o Relio Elias não deve ser reforço do tricolor, beleza? Então anota aí, fiquemos de olho. SAF, pois é, galera, SAF também é pauta no nosso vídeo. Vamos relembrar a fala do Marcelo Paes, que de certa forma rebateu críticas da torcida com relação ao modelo atual da SAF do tricolor. Quando a gente foi virar a SAF, qual era o medo do torcedor? Vender o clube. Vender a maior parte dos Vender o direitos. clube. Nós não podemos vender o clube. Nós não podemos trazer alguém de fora que não conhece o Fortaleza. Nós temos que respeitar a nossa tradição, a nossa história. Então, quando foi feito o movimento de SAF, foi previsto duas formas. Uma minoritária e a majoritária. A majoritária está prevista em estatuto. Pode vender? Pode. Está previsto em estatuto. Pode vender o controle. É um quórum maior para aprovar. E foi feito justamente para proteger, para que se tenha uma certeza muito grande de que quer fazer o movimento De que a maioria de quer. que a maioria quer, a maioria esmagadora quer, que precisa de 50% de presença do colégio eleitoral, né? E dos 50%, 85% de confirmação. Então tem que ser algo realmente significativo, certo? E o sentimento do torcedor com relação à SAF, ele varia de acordo com o momento. Ano passado, eu vou ter que citar o Bahia de novo, que eu volto a dizer, é um ótimo exemplo de SAF, ao meu ver. Mas ano passado, quando o Fortaleza estava super bem, terminou o campeonato em quarto, o torcedor do Fortaleza tirava onda. Olha aí, a nossa SAF aqui orgânica, né? Consegue um resultado maior, foi campeão do Nordeste, foi quarto lugar, enquanto o Bahia, cheio de dinheiro, não conseguiu o que a gente conseguiu. Era um exemplo positivo, né? E agora, como a bola não está entrando, vira o exemplo negativo. Mas volto a dizer, Ricardo Alencar,
Se o sentimento do torcedor, se o sentimento do conselho, da Assembleia Geral de Sócios for de venda majoritária, esse é o caminho que vai ser seguido. Não é o Marcelo Paes ou o presidente Wendel do Conselho Deliberativo ou o presidente Rolim que vai dizer, não pode. Pode, é estatutário. Pode, é legítimo. Totalmente legítimo. O movimento de SAF permite isso. Então, se houver um desejo do torcedor que isso aconteça, vai acontecer, naturalmente. Vamos lá, duas coisas para serem analisadas nessa fala do Paes. A primeira é, vocês acham que de fato por conta do momento do clube que esse fato está sendo discutido de novo? Porque enquanto as coisas estavam dando certo, de fato, ninguém nunca reclamou, entre aspas, tá? Porque eu sei que houve uma galera que sempre ficou de olho, nós inclusive, sempre ficamos de olho nessa questão da SAF, de um possível investidor. Mas vocês acham que porque a corda está no pescoço com relação ao momento do clube, se faz necessário repensar o modelo de SAF do Fortaleza? Prestem atenção na minha pergunta, tá? Para vocês não responderem errado aqui no chat. E segundo, saiu uma pesquisa no Globo Esporte, tá? No ge.com, que mostra como que tá a reação da torcida, de todas as torcidas dos clubes da Série A, com relação à SAF, à venda da SAF. E com relação à torcida do Fortaleza, a torcida tá bem dividida, tá? Entre SAF minoritária, SAF majoritária, ou até mesmo se vende ou não. Aparece lá que a torcida do Fortaleza está bem dividida mesmo, e eu não sei se isso é muito positivo, tá bom? Mas eu quero a opinião de vocês, comente aqui abaixo, porque como o Marcelo Paes falou, se for da vontade da torcida mudar o modelo pode mudar e ponto final. E aí pode não ter mais volta. Ou será que pode? Comente sua opinião aqui abaixo. Pra finalizar o vídeo de hoje, galera, julho vem aí. Pois é, começa amanhã. E no ano passado foi um mês bem vitorioso pro Fortaleza. 1-0 contra o Fluminense, 2-1 fora de casa contra o Flamengo, 3-1 contra o Vitória, 3-1 contra o Atlético Goianiense e 1-0 contra o São Paulo. Foram 5 vitórias do Fortaleza no mês de julho, cara. Foi muito bom, né? Foi realmente assim, um mês muito importante. No ano passado o Tricolor jogou 7 partidas, além dessas 5, e só não venceu 2, né? Perdeu para o Vasco por 2-0, como sempre, né? Porque só perde para o Vasco jogando fora de casa, e empatou em 1-1 contra a equipe do Criciúma, jogando também fora de casa. Aí, além desses 2 resultados, teve 5 vitórias muito importantes. Destas 5 vitórias, 4 foram dentro de casa. E teve a vitória contra o Flamengo no Maracanã por 2-1. E aí eu chamo a atenção para essas vitórias dentro de casa, porque é algo que o Fortaleza precisa resgatar, que é voltar a vencer dentro dos seus domínios. Começando pelo Clássico Rei. Ah, mas é clássico, mas o mando de campo é do Fortaleza. E lembrando que só vai ter jogo em casa, tá? Como o Grêmio e o Atlético Mineiro vão ter seus jogos adiados contra o Fortaleza, o Leão encara o Ceará, depois o Bahia e o Bragantino. São os jogos em casa no mês de julho. Quero a tua opinião, comente aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso, videozão, ó, bem completo pra gente começar a semana com o pé direito. Like, papoca o hype também, compartilha, ajuda na vaquinha, a gente se encontra às 18h15 ou a qualquer momento. Valeu, falou e tamo junto.